Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 em diante. A leitura será um pouco longa, mas vamos adentrar o capítulo 16. Eu quero lembrar os irmãos que essas divisões de versículos e capítulos não fazem parte do texto original. Isso foi acrescentado ao longo da história da igreja, é algo que ajuda a encontrarmos os textos bíblicos com facilidade, mas por outro lado, às vezes a pessoa termina um capítulo e para a leitura, mas a leitura prossegue, né? E às vezes o entendimento ele só é concluído no início do próximo capítulo. Então nós vamos começar em Atos capítulo 15, versículo 36, e vamos seguir adiante até o versículo 10 do próximo capítulo. Nos diz assim o texto sagrado: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com eles, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Embora hoje muitos tenham uma ideia diferente a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, eu não entendo que o livro de Atos dos Apóstolos é, como alguns dizem, o jardim de infância da igreja. E que agora é que a igreja estaria na sua pós-graduação. Antes, pelo contrário, eu creio firmemente que o livro de Atos dos Apóstolos é o guia da igreja, o nosso manual de instruções. Nele nós encontramos acertos e erros que a igreja cometeu no início e que nos servem de lições
para que venhamos aprender com os erros, a não cometê-los, e com os acertos, os imitando. Então o livro de Atos, ele nos traz inúmeras lições, irmãos, inúmeras lições. E o texto que nós lemos, ele é muito importante, porque nele nós encontramos o início da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem teve por seu início no capítulo 13, a partir do versículo 1, quando a igreja em Antioquia obedece à direção do Espírito Santo e encomendam Paulo e Barnabé a missão a qual o Senhor os tinha designado. E agora, a partir do versículo 36, nós temos aqui o início da segunda viagem missionária de Paulo. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nas viagens missionárias de Paulo. Eu tenho aprendido grandes lições meditando nesses textos. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições, não todas, contidas nos versículos que nós lemos no início desta mensagem. São lições muito importantes para que nós venhamos cumprir o nosso chamado. Nenhum de nós foi chamado à conversão para guardarmos aquilo que o Senhor fez por nós e em nós. Todos nós temos um testemunho para contar. Na verdade, todos nós temos muitos testemunhos para contar. Como ainda há pouco vimos aqui, por exemplo, o evangelista Renato e sua esposa e seus filhos aqui sobre o altar, testemunhando em primeiro lugar do milagre que está acontecendo na vida da sua cunhada, Priscila, para a glória de Deus, a irmã da Andréia, e testemunhando do milagre que Deus fez no seu casamento, o restaurando anos atrás. Deus é poderoso, um casamento que praticamente já estava terminado, mas não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Quando nós oramos, quando nós aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, o impossível acontece. E eu quero aqui compartilhar com vocês alguns ensinamentos importantíssimos para que nós venhamos cumprir o chamado que o Senhor nos deu de testemunharmos a respeito de Cristo. Somos testemunhas de Cristo. Não somos advogados de Cristo. O Senhor Jesus não precisa de advogados. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não fomos chamados para discutir religião. Não caiam nesse ardil de Satanás. Evangelizar não é falar sobre catolicismo, protestantismo, espiritismo ou qualquer outro ismo que o homem tenha inventado. Evangelizar é anunciar Cristo crucificado por nossos pecados, pela nossa salvação. Anunciar que ao terceiro dia Ele ressuscitou, dando provas de que é o Filho do Deus vivo, e de que subiu aos céus e voltará para livrar todo aquele que nele crê, não somente da ira que virá sobre o mundo, mas da condenação eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. A morte não é o fim da história para quem se converte a Jesus. Esta é a mensagem. E quando nos convertemos a Cristo, se a morte não tem mais poder sobre nós, nada mais tem poder sobre nós. Porque, como diz a própria palavra, o último inimigo a ser vencido é a morte, e o Senhor a venceu. Na cruz, Ele despojou Satanás e seus demônios, os envergonhou,
porque morreu naquela cruz sem pecado, tornando-se o sacrifício perfeito pela nossa redenção, pela remissão dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, e por meio da fé nele, que naquela cruz tudo consumou para a nossa salvação. Pela fé nele é que encontramos a salvação eterna, não por nossas obras, não por preceitos de homens, mas pela fé em Cristo. Agora é importante lembrar, esta fé nos educa a andarmos neste mundo de modo santo, de modo íntegro, de modo reto, a termos um caráter transformado pela palavra de Deus. Quando compreendemos que Jesus morreu a nossa morte, se de fato compreendemos isso, então a partir desse momento, queremos viver a sua vida. É uma troca, Ele deu a sua vida por nós, para que agora venhamos dar a nossa vida, pela salvação dos nossos irmãos também. Por isso os apóstolos e primeiros cristãos morreram por amor a Jesus, porque compreendiam a mensagem do Evangelho. Será que nós a compreendemos? Se uma pessoa morre sem Cristo, esta pessoa está perdida. Se ela morre sem arrepender-se de seus pecados, ela está condenada. Jesus não veio condenar o mundo já está condenado. Entendamos isso, irmãos. Será que compreendemos isso? Este mundo já está condenado. Por isso vai de mal a pior. A única coisa que avança nesse mundo se chama tecnologia. E avança destruindo a natureza. Não precisamos da tecnologia para viver, mas precisamos da natureza. E a única coisa que avança é a tecnologia, destruindo a natureza, poluindo tudo, consumindo todos os recursos naturais, até que não haja mais nada para o homem sobreviver. O mundo está condenado, mas quando eu digo que o mundo está condenado, eu não me refiro apenas ao aspecto natural, eu me refiro principalmente ao aspecto espiritual da humanidade. A humanidade está perdida sem Cristo. Cristo é a salvação não está numa religião, a salvação não está na igreja católica, na igreja protestante, não está em Allan Kardec, não está em Buda, não está em Maomé, a salvação está em Jesus Cristo, está nele. Os ossos de Maomé estão em Meca, os ossos de Buda lá no Oriente, os ossos de Allan Kardec lá na França. Mas se você procurar os ossos de Jesus na tumba onde ele foi enterrado, está escrito: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A salvação está em Jesus Cristo. E se você ainda não se converteu a Ele, que você o faça agora, hoje. Hoje. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso, você está ouvindo esta mensagem porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. Porque você está tendo mais uma chance, ou talvez a primeira da sua vida. Não a desperdice. Muitos pensam que o malfeitor na cruz, ao qual Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso, se converteu na última oportunidade, quando estava lá morrendo. Não, ele se converteu na primeira oportunidade. Só que essa oportunidade aconteceu nas últimas horas de vida daquele homem. E qual de nós sabe porventura que não estamos nas nossas últimas horas? Qual de nós? A mensagem do Evangelho é urgente. Urgente. E por isso é que Paulo sentia tanta necessidade de compartilhar esta mensagem com o maior número de pessoas possíveis, e compreendia que Deus tinha lhe dado a missão de, começando pelos judeus, anunciar o Evangelho também aos gentios, aos que não eram judeus.
E foi o que ele fez na primeira viagem missionária e o que ele também intentava fazer na segunda viagem missionária. No entanto, no início dessa viagem, nós encontramos um problema muito sério acontecendo. Barnabé, que tinha sido companheiro de Paulo na primeira viagem, tem um sério desentendimento com Paulo. Porque Barnabé queria que nesta segunda viagem, João Marcos, que os havia acompanhado no início da primeira viagem, também os acompanhasse na segunda. Mas Paulo, de modo muito racional, achou que não seria uma boa ideia, porque se João Marcos os havia abandonado na primeira viagem, logo no início, provavelmente os abandonaria também na segunda viagem. E houve uma discussão. E a contenda não foi pequena. O texto diz muito claramente aqui que, versículo 39, houve uma grande contenda, houve uma tal contenda entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a João Marcos, ou a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, como diz o versículo 40, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. O que aconteceu? Por que a segunda viagem missionária começou com esse sério problema? Esse mau testemunho? Por quê? O que vocês acham de nós compararmos com o início da primeira viagem missionária? Capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Nos diz assim o texto: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora vamos comparar como foi o início da segunda viagem missionária. Capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Quem é que está dizendo aqui? É Paulo. No outro texto, quem é que estava dizendo? O Espírito Santo. Disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Ora, é uma excelente iniciativa. A intenção de Paulo era passar pelas cidades que na primeira viagem missionária eles já tinham ido, para saber como estavam os irmãos. Hoje nós temos WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, que facilita muito a comunicação, embora também prejudique muito a alma, a pureza. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas naquela época não era assim. Então Paulo intentava viajar e conferir, e na verdade nós temos que fazer isso pessoalmente mesmo, porque às vezes pela internet todos estão tão bem, não é verdade? Quem coloca uma foto com aparência triste? Certa vez minha esposa e eu fomos fazer um aconselhamento a uma irmã, e ela disse que estava em depressão. E conversando com ela, descobrimos a raiz da depressão. E a raiz da depressão era o Facebook. Não somente porque ela passava muito tempo no Facebook. Já é provado que Facebook causa depressão. Tá? Mas não somente pelo tempo que ela passava no Facebook. Mas também por algo que ela disse: pastor, todo mundo que eu vejo no Facebook é tão feliz, e eu não sou. E eu disse para ela: minha irmã, tanta gente no Facebook mente tanto, e talvez você não minta. Ninguém vai colocar foto de que está triste, que está preocupado.
Ninguém vai colocar ali que tem contas para pagar. Todo mundo coloca no Facebook que é só vitória. A pessoa só tira foto em lugar bonito, quando está sorrindo, não é verdade? Mesmo se estiver triste, abre um sorriso, não é verdade? Então a gente tem que conferir pessoalmente para saber se é isso mesmo. Porque no Facebook é tudo às mil maravilhas, no Instagram também, assim por diante, nas redes sociais, nos status do WhatsApp, não é? Então nós precisamos desse corpo a corpo. Então a intenção de Paulo era boa. Visitar os irmãos é uma boa intenção, não é, queridos? Mas faltou oração. E não foi só oração que faltou, não. O texto aqui, em momento algum, ele vai dizer que houve oração primeiro. Ele não diz isso. Houve uma boa intenção. E eu penso que Paulo estava obedecendo um chamado de Deus. Mas antes de obedecer o chamado de Deus, ele tinha que ter tempo em oração. Principalmente com Barnabé. Ele precisava tirar um tempo com Barnabé para orar e até para jejuar. Porque nós temos aqui no capítulo 13, no versículo de número 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, quando foi que o Espírito Santo confirmou que Paulo e Barnabé estavam chamados para uma missão? Quando a igreja estava servindo ao Senhor com jejuns. E vejam que interessante. Depois que o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, o que foi que a igreja fez? Mais uma vez jejuou e orou. E jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E eu fico me perguntando, como podem hoje haver crentes que dizem que o jejum não é mais importante, que desprezam até a oração, e que o pior, se aventuram a fazer obra missionária sem oração e sem jejum. Se Deus permitiu que Paulo tivesse esse problema com Barnabé, nos mostrando aqui no texto, que foi por falta de oração e jejum, que sirva de lição para nós, irmãos. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: para nos aventurarmos a pregar o evangelho de porta em porta, nas praças, ou seja onde for, em outras palavras, a cutucar demônios com vara curta, precisamos estar revestidos do poder de Deus. Precisamos do revestimento do poder de Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar. Temos que anunciar o evangelho, temos que anunciar. Agora, não confundam uma coisa com a outra. Uma coisa é eu contar o meu testemunho para o meu colega de trabalho, para o meu colega de escola. Outra coisa é você bater de porta em porta pregando o evangelho. Outra coisa é você ir nas praças pregar o evangelho, correndo o risco de literalmente ser apedrejado, literalmente. Há na internet vídeos de irmãos pregando o evangelho em locais públicos e sendo apedrejados. E geralmente antes do apedrejamento são xingados, caluniados, ridicularizados, e não é qualquer um que suporta isso não. Então precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Não podemos nos precipitar. Vocês se lembram da orientação que o próprio Senhor Jesus deu aos apóstolos, quando ele os comissionou para pregar o evangelho? Ele os advertiu: fiquem, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este revestimento de poder se deu no capítulo 2 do livro de Atos, quando no dia de Pentecostes desceu sobre eles o Espírito Santo. Sobre todos que obedeceram ao que o Senhor Jesus disse. Mais de 400 receberam essa orientação.
mas apenas 120 estavam lá reunidos aguardando a promessa do Pai, o poder do Espírito Santo. Precisamos de revestimento de poder para fazermos a obra de Deus. Precisamos da confirmação do Senhor. Nesta semana, este ministério deu um passo muito importante de possibilitarmos que os irmãos que já há anos entram em contato conosco por conhecerem as nossas pregações, perguntando se há uma igreja ligada ao nosso ministério em suas cidades ou alguma igreja semelhante, possibilitando que esses irmãos se unam ao nosso ministério. Porém, eu quero aqui advertir uma coisa: não é porque nós estamos recebendo os e-mails desses irmãos, e em 2 dias já são mais de 100 e-mails que recebemos. Eu relatei hoje pela manhã aqui de onde estão vindo os e-mails, e de manhã para agora à noite já chegaram cerca de uns 20 e-mails. Então nós temos e-mails de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Sergipe, Roraima, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e até de fora do país, da Espanha, e hoje de manhã eu falei que tinha um dos Estados Unidos e agora de tarde chegou mais um dos Estados Unidos. Então de todas as partes. Se em 2 dias são mais de 100 e-mails, são mais de 70 mil inscritos no canal onde eu divulguei isso, e apenas uns 3 mil ainda viram o vídeo. Imagina quando o restante vê. Agora, uma coisa é esses irmãos entrarem em contato conosco, eu quero deixar isso bem claro aqui, e outra coisa é a confirmação de Deus para formarmos com esses irmãos igrejas ligadas ao nosso ministério. Eu não quero cometer erros, eu não quero passar à frente do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu claramente a direção de fazer isso, irmãos. De primeiro preparar as bases para isso, manual para discípulos de Cristo, por exemplo, o site da nossa igreja mostrando claramente o que nós ensinamos, e o vídeo onde eu instruo aqueles que querem se unir ao nosso ministério e que talvez só nos conheçam pelas pregações, a conhecerem o site da igreja, a analisarem o que nós estamos ensinando. Não estamos trazendo nada de novo, estamos pregando a boa, velha e poderosa palavra de Deus, que se renova a cada dia, mas que não muda. Por isso que chamá-la de velha não é um bom adjetivo. Ela não muda. Ela se renova a cada dia. Quantas vezes eu leio um texto que eu já li inúmeras vezes, e o Senhor fala comigo naquele texto de uma forma diferente. Já aconteceu com alguém aqui? Não é maravilhoso? Quantas vezes eu já preguei no mesmo texto, e todas as vezes que eu prego o Espírito Santo fala de um modo diferente. E sempre fielmente a sua própria palavra. A palavra se renova. Então é importante que esses irmãos que estão entrando em contato conosco, que eles de fato conheçam o que nós estamos pregando, que não estejam empolgados com algumas pregações. E mesmo conhecendo, e mesmo tendo enviado o e-mail, porque eu pedi que ninguém enviasse e-mail para nós sem que primeiro consultasse o site atentamente, lesse tudo o que está ali atentamente, e se estivesse de acordo, escrevesse o e-mail para nós. Então eu parto da premissa que quem está escrevendo o e-mail está de acordo. Eu não estou querendo com isso, nós não queremos com isso tirar ninguém de nenhuma denominação evangélica. Nós estamos buscando aqueles que não estão congregando, porque não estão encontrando uma igreja que continue pregando a palavra com fidelidade. Infelizmente isso está acontecendo. O tempo de pregação está sendo trocado por outras coisas. Danças de coreografia, como por exemplo aconteceu hoje.
uma pessoa entrou em contato comigo, aliás, não somente uma pessoa, um irmão em Cristo muito querido, entrou em contato comigo para me alertar de que há no YouTube um vídeo cujo título é Dança Igreja Bíblica Cristã. E naquele vídeo é a apresentação de uma coreografia. E está lá, Igreja Bíblica Cristã. Um vídeo de 6 anos atrás, só que não tem nada a ver com o nosso ministério. É uma outra igreja com o mesmo nome, só que não tem nada a ver. E eu precisei gravar um vídeo explicando, olha, você que está pesquisando sobre a nossa igreja, para se unir ao nosso ministério, e colocou lá no YouTube Igreja Bíblica Cristã, e apareceu Dança Igreja Bíblica Cristã, não é o nosso ministério, nós não temos isso no nosso culto. Porque entendemos que o culto não é destinado a apresentações, o culto é destinado à edificação em Cristo. E eu não consigo entender como que uma dança de coreografia vai edificar alguém, eu não consigo entender isso. O cântico de um louvor pode ainda edificar quando nós o entoamos e adoramos ao Senhor com ele. Quando a letra é bíblica, por exemplo, mas numa dança, com luzes piscando, fumacinha saindo, francamente eu não vejo isso como uma prática correta para um culto. Então coisas assim não tem nesse ministério, e muitos estão querendo voltar à igreja dos bons tempos, que não se parecia com teatro nem com cinema, porque é incrível como hoje em dia a maioria dos evangélicos dizem o seguinte, que estão indo para a igreja assistir o culto. Nunca diga isso, você não veio aqui assistir um culto, você veio participar de um culto, você faz parte do culto de adoração a Deus. Até mesmo agora, quando você está ouvindo a palavra e recebendo ela no seu coração, é um ato de adoração a Deus. Estamos participando de um culto, não assistindo um culto. Não confundam altar com palco. Essa semana eu recebi um e-mail de uma irmã que disse que ela congrega numa igreja onde o pastor disse que o altar nada mais é do que um palco. A que ponto chegou, irmãos? E que não tem que se ter reverência nenhuma com esse lugar aqui, não. Não é porque tem aqui, claro, 2 ou 3 degraus acima de vocês, que esse lugar aqui é especial. Não é por isso, é porque aqui se prega a palavra de Deus. Então não é lugar de bagunça, de apresentações. É um lugar consagrado para a pregação do Evangelho. Como que eu vou conseguir terminar essa mensagem em mais 20 minutos, eu não sei. Se eu estou ainda no primeiro ponto, são 5. Me ajuda, Senhor. Ele está ajudando, eu tenho certeza disso. Então, só para enfatizar, irmãos, quando nós nos precipitamos na obra de Deus, há problemas. Há problemas. Há problemas. E eu já cometi alguns erros. Nós já tivemos alguns problemas. Já tivemos alguns problemas. E eu não quero cometê-los novamente. E o Espírito Santo tem me alertado nesse texto aqui. Dê um passo de cada vez, vá somente até onde eu mandar. Até onde eu mandar. E quando eu mandar. Nós encontramos aqui também, eu vou aproveitar que eu estou nesse ponto, e eu vou antecipar o 5º, que seria o último ponto, no final desse texto, no versículo 6 em diante. Vejam comigo, como é importante sermos obedientes ao Espírito Santo. Paulo aprendeu direitinho a lição. Será que nós aprendemos? No capítulo 16, versículo 6, Atos capítulo 16, versículo 6, é o final do texto que lemos no início. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vejam que interessante. Não é a vontade de Deus que nós anunciemos a palavra? Como pode o próprio Espírito Santo impedir
um evangelista, um missionário de anunciar a palavra? Pois ele impede às vezes, porque ele sabe o que nós não sabemos. O Senhor conhece o fim de cada caminho. Quando o Espírito Santo de Deus diz não vá, obedeça, não vá. Que tragédia teria acontecido se Paulo tivesse desobedecido o Espírito Santo? O texto que lemos no início, que foi o início da segunda viagem missionária, já começou mal, com uma contenda entre Paulo e Barnabé, porque eles não tomaram um cuidado de antes de decidirem viajar e combinarem como seria a viagem, ter tido um tempo de oração e de jejum, para que o Senhor confirmasse se era isso mesmo que Ele queria. Que isso sirva de lição para nós. Serviu de lição para Paulo. Ele quis ir adiante, mas o Espírito Santo o impediu de entrar na Ásia. E ele obedeceu. E diz a palavra no versículo 7, vejam que interessante: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Mais uma vez, o Espírito Santo dizendo não, não. Nós não sabemos por quê. O Espírito Santo às vezes nos impede de fazer alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certeza, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Uma coisa que todo pregador, todo missionário, evangelista precisa entender: nem todo convite para pregar provém de Deus. Nem todo convite para pregar. Ah, pastor, vem pregar aqui na Suíça. Eu pago a sua passagem de avião, ida, volta, hotel 5 estrelas, vem aqui pregar na Suíça. Eu vou entrar em oração. Senhor, isso aí está bom demais para ser verdade, Senhor. Qual é a tua orientação? Talvez o Senhor diga não. Não. E se Ele disser não, vamos obedecer o Senhor. Vamos obedecer o nosso Deus. Porque eu já recebi convites que eu recusei. E que pareciam maravilhosos. Mas não houve confirmação. E então eu não atendi. E é importante nós compreendermos isso. Amém? Eu estava intentando há alguns meses atrás ir para Brasília de carro, passando por Minas Gerais, atravessando várias cidades de Minas Gerais, onde há irmãos em contato conosco. Mas o Espírito Santo disse não agora, não é a hora. E eu estou aguardando. Se o Espírito Santo disser vá, então nós vamos, para a glória de Deus. E tem que confirmar no meu coração e no coração da minha esposa, porque eu não vou viajar sem ela. É laço. Pregador que viaja sem a esposa, mais cedo ou mais tarde cai em adultério. Cai em adultério. Eu conheço não uma, mas algumas histórias a esse respeito. E acaba o ministério do pregador. O Espírito Santo se vai. Em segundo lugar, eu aprendo aqui também, irmãos. Aliás, só para concluir aqui, nós vemos que no caso de Paulo, o texto nos revela por que o Espírito Santo não permitiu que ele seguisse em frente. Porque o Senhor tinha um outro propósito. Vejam no versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E de fato, se você continuar a leitura, daqui para frente a viagem missionária é um sucesso para a glória de Deus.
Ele já tinha visitado os irmãos que pretendia visitar, já tinha passado por Listra, por Derbe, por Antioquia, por Icônio, e agora ele vai para uma nova região e anuncia o evangelho em outras partes. E novas igrejas se formam para a glória de Deus. Agora, voltando para o início do texto, uma segunda lição que nós aprendemos. A primeira é: obedeça ao Espírito Santo. Não seja precipitado, não tome decisões sem consultar a Deus. Aliás, isso vale para qualquer decisão importante da sua vida. Qualquer decisão importante da sua vida. Consulte primeiro o Espírito Santo de Deus. Não se precipite. Não vá por empolgação. Não seja como aquele que é comparado à semente lançado sobre a rocha, que recebe a palavra com muita alegria, mas vindo a perseguição se escandaliza e abandona o evangelho. Então tomem cuidado com isso. Temos que fazer a obra, sim, mas na direção do Espírito Santo de Deus, não por nossa conta. Não por nossa conta. Se for por nossa conta, o risco é só nosso. Mas se estivermos no centro da vontade de Deus, esse é o lugar mais seguro do universo. O centro da vontade de Deus. Minha esposa e eu, minha família, recebemos uma proposta de nos mudarmos para uma casa própria. Ganhamos uma casa própria. Quem nos deu essa bênção fez com a melhor das intenções, eu sei. Mas oramos, jejuamos, fizemos muitas reuniões em família, oramos muito de joelhos, e o Espírito Santo disse: não. Não. Eu cheguei a anunciar para os pastores aqui da igreja: vamos nos mudar de cidade, ganhamos uma casa própria, não vamos mais pagar aluguel, isso só pode ser de Deus. Alguém já deu para você uma casa própria? Nova? Num lugar lindo, sem poluição. Fomos lá conhecer, nossa família toda foi lá conhecer. E no entanto o Espírito Santo disse: não. E ai de mim se não obedecer o Espírito Santo. E eu disse ao Espírito Santo: mas Senhor, São Gonçalo está tão perigoso, Senhor. Os meus filhos saem à rua e eu fico com o coração na mão, preocupado deles serem assaltados, de serem até assassinados. Senhor, e aí o Espírito Santo me lembrou: e porventura não tenho eu te guardado? Não tenho eu guardado os teus filhos? Você se lembra quando por 2 vezes assaltantes apontaram a arma quando vocês voltavam da igreja para casa, e por 2 vezes o assaltante baixou o revólver? Foi a minha mão fazendo ele baixar o revólver. O lugar mais seguro que existe é o centro da vontade de Deus. Que isso sirva de lição para todos nós. Agora, que nós não venhamos nos achar importantes, que não venhamos nos achar insubstituíveis, porque quanto maior é a responsabilidade, maior deve ser o nosso temor, mais nós devemos tremer e nos humilharmos na presença de Deus, sabendo que quanto maior é o desafio, mais dependemos da proteção, da provisão, da direção e da unção do Senhor. Não pode ser por nossa conta. Não pode, irmãos. Só que alguns, ao longo da caminhada, e eu tenho muito temor que isso aconteça comigo. Irmãos, o coração do homem é muito falho, e eu sou um ser humano. O coração do homem se envaidece com muita facilidade. Por isso a palavra de Deus nos dá tantas advertências em relação a elogios, a ponto de dizer que aquele que te elogia prepara um laço para você.
E esse laço às vezes não é de quem nos elogia, não. Esse laço é o laço da própria vaidade no nosso coração. Estão entendendo, irmãos? Então, temos que vigiar muito, irmãos. Eu sei que Deus vai usar muitos aqui, já está usando poderosamente na pregação do Evangelho. Eu fico aqui maravilhado quando alguém traz a palavra aqui e me leva às lágrimas. Alguém que não fez seminário, alguém que sabe que talvez esteja pregando pela primeira vez ou segunda vez, e me edifica. Eu digo, meu Deus, que maravilha, que maravilha. Ah, pastor, deixa eu pregar então, deixa eu pregar. Tudo é no tempo certo. As minhas primeiras pregações não foram atrás de um púlpito. Foram em praça pública, e não foram para pessoas bem vestidas e cheirosas. Foram para moradores de rua, numa época em que não era errado chamá-los de mendigos. Porque hoje se você chamar um morador de rua de mendigo, isso é chamado de racismo, coisa parecida, né? A humanidade está cheia de não me toques, não é verdade? Mas eram mendigos, e eu pregava para os mendigos, e foi assim que eu comecei a pregar. Só que muitos querem escolher onde vão pregar. E se o pastor convidar, você vai pregar, vai dar uma palavra num encontro nos lares, numa reunião no lar. Fica de bico, não, eu queria pregar na igreja. Aí o pastor convida para pregar num culto de quarta. Não, eu queria que fosse no domingo, que a igreja está mais cheia. Eu não consigo entender isso. Eu tenho muita dificuldade para entender isso. E você não precisa de título para pregar. Porque quando minha esposa e eu pregávamos nas praças, nem sequer título de obreiro nós tínhamos na igreja. E você não precisa da minha autorização para ir numa praça pregar o Evangelho. Você só precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus guiar você, eu tenho certeza que Ele vai colocar no meu coração muita alegria por saber que você está obedecendo o chamado do Senhor. Porque algumas pessoas colocam a desculpa de que não pregam porque o pastor não mandou, não visitam porque o pastor não mandou. Ah, pastor, tem que criar na igreja um ministério de visitação em hospitais. Vá aos hospitais. Se você sente que tem esse chamado, faça isso. Realmente o Espírito Santo está ali lhe orientando, faça. Simplesmente obedeça e pronto. É assim que a obra de Deus acontece. O Espírito Santo fala ao seu coração. E nenhum de nós precisamos de autorização para pregar a palavra, a não ser a autorização do Espírito Santo de Deus. Jamais eu vou impedir você de pregar a palavra. Mas se o Espírito Santo diz, não vá, não vá. Não vá. Ele sabe o que faz. Só que ninguém é insubstituível. Barnabé não quis ir com Paulo. Veja aqui, versículo 39. O texto diz, na segunda parte do versículo, que Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Só que o versículo seguinte não diz que Paulo ficou chorando inconsolável, dizendo, agora não posso mais fazer a obra missionária. Não, ele escolheu a Silas e partiram para fazer a obra de Deus. Partiram. Ninguém é insubstituível. Se o Senhor me dá uma ordem e eu desobedeço, eu tenho certeza que Ele usará outra pessoa. Mas eu espero que seja eu. Porque o meu prazer é servir o Senhor. É fazer algo pelo crescimento do reino de Deus. É anunciar o Evangelho. Que privilégio maior há do que esse, irmãos? Que privilégio pode ser maior do que esse? Anunciar a salvação em Cristo. Tirar almas das trevas que estavam no vício, seja ele qual for, de bebida, de cigarro, de drogas, de prostituição, pornografia, seja lá que vício for, jogos, que é um vício também. Mas há poder no sangue de Jesus
para libertar qualquer um de nós de qualquer vício, qualquer vício. Sabemos quem tem o vício do álcool, porque de vez em quando está meio alto e cheira, né? E da mesma forma de cigarro, porque fica difícil perder o cheiro da nicotina. Mas há vícios muito sutis. O vício do Facebook, o vício dos jogos, o vício da pornografia. E quantos são aqueles que estão com esses vícios e só não são libertos porque não vão a Jesus? Porque foi Ele quem prometeu: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que muitos não vão ao Filho, muitos não recorrem a Jesus, muitos não reconhecem o seu pecado, muitos não compreendem o quanto isso lhes está prejudicando, lhes deixando vazios de Deus. Porque todo pecado praticado afasta o Espírito Santo de nós, irmãos. Mas se nos humilharmos, se formos a Jesus que disse: vinde a mim, todos que estáis oprimidos e cansados, e eu vos aliviarei. Se formos a Jesus, temos alívio, irmãos. Ele nos prometeu dar alívio. Ele, o Senhor, nos prometeu dar alívio. O Senhor nos prometeu dar alívio. Ele faz a obra, porque Ele está vivo. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo, operante e presente na vida de todo aquele que nele crê. Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te desampararei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recorra a Jesus, clame a Jesus, busque ao Senhor e você será livre, livre para ter uma vida transformada, santa, cheia da presença de Deus. Mas se você insiste no pecado, faz mal a si mesmo, engana-se a si mesmo. Há poder no sangue de Jesus. Eu sou testemunha disso, e eu tenho testemunhado isso ao longo de toda a minha vida. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Se humilhe, ore, busque, porque Ele prometeu: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se lhe abrirá. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não fique apenas esperando que os outros façam por você. Antes, pelo contrário, que você esteja se esforçando como Jesus disse que devemos fazer. Nos esforçando em quê? Em primeiro lugar, em termos fé, em não duvidarmos das promessas do Senhor. Em segundo lugar, em orarmos com base nessas promessas. Precisamos orar, irmãos. O segredo, a chave está na oração. De que adianta conhecer a Bíblia toda e não ter momentos de intimidade com o Senhor? De que adianta conhecer a Bíblia toda e não pedir ao Senhor: Senhor, aplica essa palavra na minha vida, no meu coração, me transforma. Eu não quero mais mentir. Eu fico indignado, irmãos, porque de vez em quando eu descubro mentiras de pessoas que se dizem cristãs. E o pior, de pessoas que se dizem até pastoras. É incrível isso. Isso não é uma brincadeira, é a nossa salvação. Nada escapa aos olhos de Deus e todos nós estamos em rota de colisão com o Senhor. Ninguém escapará do juízo de Deus, absolutamente ninguém. E a única forma de escaparmos da condenação por causa dos nossos pecados é nos convertermos de verdade ao Senhor.
reconhecendo que pecamos e precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Não é a igreja bíblica cristã, nem Assembleia de Deus, nem Batista, nem Universal, nem seja lá qual outra denominação, evangélica, protestante, ou igreja católica, ou espiritismo, ou seja o que for. A salvação é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, que está vivo e que é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Aleluia! A Deus toda a glória! Louvado seja o Senhor! E finalmente, o segredo para nós sermos bem-sucedidos na obra missionária é também não desprezarmos a palavra de Deus, as orientações da palavra. Não desprezarmos. Escutem com muita atenção. Temos que obedecer o Espírito Santo de Deus, sempre. Mas o Espírito Santo de Deus nunca nos mandará fazer algo contrário à sua palavra. Nunca. Nunca. Se, por exemplo, alguém disser, o Espírito Santo de Deus me orientou que eu me separe do meu marido. Não foi o Espírito Santo de Deus. Porque Deus odeia o divórcio. E há solução para qualquer problema conjugal. Há solução. Por meio da oração, do jejum, da humildade, um pedindo perdão para o outro. Há solução, irmãos. O problema é que muitos não querem pagar o preço da oração. Muitos não querem pedir perdão. Muitos são orgulhosos. Olha, irmãos, essa é a era do orgulho. A era do orgulho. Nunca a humanidade foi tão orgulhosa como agora no século 21, irmãos. E o pior é que a mídia trabalha para alimentar o seu orgulho, cada vez mais. Certamente você já viu brigas pela internet, em textos de Facebook, em comentários no YouTube, em vídeos no YouTube, um brigando com o outro, Agora eu pergunto, você já viu alguém dar o braço a torcer? Você já viu alguém reconhecer que estava errado? Por isso que eu não entro em debate. Ninguém reconhece o erro. Ainda que eu mostre na palavra de Deus, olha, isso aí que você está fazendo está errado. A pessoa não reconhece. Não reconhece. Tamanho o seu orgulho. Então, para que casamentos sejam restaurados, é preciso que haja humildade. Há princípios no casamento. Ontem eu tive a alegria de realizar um casamento aqui, para a glória de Deus. E eu mostrei que esses princípios para um casamento feliz estão todos eles nos ensinamentos de Cristo. E você nem precisa ler os 4 evangelhos não. Basta que você leia o Sermão do Monte. No Sermão do Monte nós temos os ensinamentos para um casamento feliz. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está tudo ali. Só que as pessoas pegam esses princípios e querem usar fora de casa. Não, eles têm que começar dentro de casa e ir além das 4 paredes. Mas a vida cristã começa em casa. Quando Jesus disse, ama o teu próximo, qual é a pessoa mais próxima de mim? É a minha esposa. Se Jesus ensinou que temos que amar os inimigos até, quanto mais amar a minha esposa? Há princípios que devem ser seguidos no casamento. Há princípios. Mas às vezes, os princípios não somente são esquecidos, como são também invertidos. Porque vivemos na era da inversão dos valores. Esposas que querem mandar nos maridos. Isso é um absurdo. Isso é um pecado que contraria a palavra de Deus. Maridos que têm que perguntar, meu bem, eu posso? Não é meu bem, eu posso, é meu bem, eu vou fazer tal coisa, ok? Ah, meu amor, eu não gostaria que você fizesse. Então tá, vamos conversar. Vamos conversar. Agora, mulheres que querem ser o cabeça
da família destroem seu casamento, e eu tenho visto casamentos destruídos por causa disso. E onde elas aprendem isso? Na maldita mídia, em novelas, em filmes, no plano diabólico da ONU chamado empoderamento feminino. O poder não está na mulher e nem no homem, o poder está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E eu glorifico a Deus por eu ter casado com uma mulher de pulso firme, forte. Minha esposa não é brincadeira não, meus irmãos. Não é brincadeira não, meus irmãos. Mas eu sou mais duro que ela. Não, estou falando assim, mas é verdade. A minha esposa, apesar de ser forte, sabe, aguerrida, corajosa, sabe, me falta até adjetivos aqui, que realmente eu admiro demais a minha esposa. Ela não nega fogo, meus irmãos. Meu amor, vamos pregar lá na África, eis-me aqui, vamos embora. Louvado seja o Senhor. Mas, quando eu digo uma coisa que ela não está de acordo, ela me respeita. E se for alguma coisa que a incomode, ela vai conversar comigo, mas ela é sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela não vai conversar comigo quando, por exemplo, eu estou jejuando. Porque com fome ninguém tem um bom diálogo, né? Então ela espera eu comer aquela comidinha gostosa e aí depois a gente conversa. Ela espera o momento certo. E onde nós encontramos esses princípios, irmãos? Na palavra de Deus. E o que foi que Paulo e Silas estavam fazendo ao percorrerem as igrejas que já estavam formadas? Estavam confirmando essas igrejas na fé. Confirmando. Vejam comigo, por favor, no versículo 5 do capítulo 16. Atos 16, versículo 5. E com isso encerramos essa mensagem. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Que maravilha! Quem faz a igreja crescer é Deus. Não são estratégias humanas, mas é por meio da palavra de Deus, sendo pregada, sendo ensinada, sendo aplicada na igreja. Oração, santificação, amor ao próximo. Ainda há pouco, alguém que não é da nossa igreja pediu uma cesta básica. Prontamente a minha resposta foi: dê a cesta básica. Porque graças a Deus essa semana, com as ofertas de vocês, nós compramos os mantimentos para ajudarmos a quem precisa. E a despensa está cheia, graças a Deus, para a glória de Deus. E o diácono Alex já entregou a cesta, né, Alex? Uma senhora, né, que estava lá na frente, já entregou, para a glória de Deus. Agora eu conto isso para quê? Para exaltar o homem? Não. Eu conto isso como exemplo de que quando nós obedecemos o mandamento do Senhor, e o seu mandamento é amar o próximo como Ele nos amou, Ele mesmo faz a igreja crescer. Agora, como foi que Ele nos amou? Pecando? Não, Ele nos amou se santificando. Na oração sacerdotal, no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus disse, orando ao Pai, que pelos discípulos é que Ele se santificava. Quando nós nos santificamos, somos instrumentos na mão de Deus. Quando dizemos não ao pecado, quando passamos mais tempo na meditação da palavra, em oração e cumprindo o chamado do Senhor, é que verdadeiramente a obra de Deus acontece na nossa vida. Agora é preciso que entendamos isso, irmãos. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo na palavra, irmãos. Está tudo aí na sua Bíblia. Está tudo aí. Medite na palavra, conheça a palavra, se alimente dela. Comece o seu dia de joelhos e meditando na palavra. Experimente fazer isso.
Todo dia, leia o máximo que você puder e ore. E ore. E quando você encontrar algum versículo que precisa ser aplicado na sua vida, por exemplo, no qual Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. E aí você lembra: meu Deus, tem alguém a quem eu não perdoei. Então o que você deve fazer? Orar. Pare a leitura naquele momento, pare a leitura ali, e ore e diga: Senhor, me ajude a perdoar, Pai. Eu não consigo, mas em Ti eu encontrarei poder para isso. E é verdade, irmãos, nenhum de nós conseguimos. Existem ofensas, calúnias, agressões que são fortes demais para que consigamos perdoar com a força humana. Mas no poder do Espírito Santo não há impossíveis para Deus. Por isso que existe um ditado que diz que errar é humano, se vingar é diabólico e perdoar é divino. Só com a ajuda de Deus. Nunca se vingue, nunca guarde mágoa, nunca guarde rancor, mas ore para que você libere o perdão para quem você tem que liberar. E geralmente são pessoas que amamos. Geralmente são familiares, porque ficamos magoados com pessoas que nós amamos. Mas toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento é um veneno que só atinge aquele que o guarda. Faz mal a você mesmo. Então ore e libere o perdão. Faça isso hoje, faça isso agora. Porque senão o Senhor nem sequer ouve as tuas orações. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que afirma isso. É a palavra de Deus que afirma isso. Como podemos cumprir o chamado do Senhor se guardarmos mágoa e ressentimento no coração? Como podemos cumprir o chamado do Senhor se formos egoístas, materialistas? Para cumprirmos o chamado do Senhor, temos que renunciar coisas materiais, bem materiais, casa, emprego, promoção, renunciar tantas coisas, mas grande e muito maior é a recompensa do Senhor. E na maioria das vezes essa recompensa não está aqui, e que bom que não está aqui. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então tomara que seja no porvir, louvado seja o Senhor. Tomara que seja estar bem perto de Jesus, para toda a eternidade. Tomara que seja isso. Que a recompensa seja estarmos mais perto dEle, mais perto da sua luz, mais perto do seu amor, mais perto da sua bondade, da sua misericórdia. Louvado seja o Senhor, mais perto da sua paz. Glória a Deus, mais perto do seu poder. Tudo isso que eu estou pregando aqui para vocês é real, não é uma filosofia. Como que as igrejas eram confirmadas na fé? Vamos ler um versículo anterior, versículo 4. Atos 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Este cuidado eu estou tomando neste momento no nosso ministério. Como vocês sabem, irmãos de outras cidades se uniram ao nosso ministério. Irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos de São Paulo, irmãos de Brasília, irmãos daqui de perto de Itaboraí. E nós temos um grupo no WhatsApp de pastores do ministério. E nesse grupo eu já coloquei por 2 vezes um alerta.
E eu disse: eu peço que vocês confiram atentamente a doutrina que ensinamos, que é completamente pautada na palavra de Deus. Se você não está acreditando em mim, que você confira o site da igreja, igrejabiblicacristã.org. Não tem o .br no final, igrejabiblicacristã.org. E lá você vai encontrar a nossa confissão de fé, sem acréscimos de doutrinas denominacionais, é só o que a Bíblia diz a respeito de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da palavra de Deus mesmo escrita, a respeito de pecado, a respeito da humanidade, a respeito da salvação, a respeito de todos os pontos cruciais da nossa fé. E eu disse para os pastores: leiam tudo de novo, leiam as respostas que nós temos dado às perguntas frequentes ao longo de 17 anos de igreja, e vejam se vocês estão de acordo. Se vocês não estão de acordo, nós vamos dialogar. Se eu estiver errado, se o pastor Robson estiver errado, se o pastor Sandro estiver errado, e nós formos convencidos pela palavra de Deus de que estamos errados, vamos nos retratar, vamos gravar um vídeo pedindo perdão e por tantos anos ensinando errado, e vamos nos retratar. Mas se vocês não nos convencerem na palavra, então que vocês sigam o caminho de vocês. E eu acrescentei: ninguém é obrigado a estar ligado ao nosso ministério. Nenhuma igreja que está se formando através dos irmãos que estavam sem igreja é obrigada a se ligar ao nosso ministério. Não existe nada por escrito, nada assinado ligando esses irmãos ao nosso ministério. Porque o nosso vínculo tem que ser o mesmo da igreja apostólica, irmãos. Do que eu aprendo no livro de Atos e nas epístolas, o nosso vínculo é o amor. O amor. O amor. As pessoas que estão se unindo ao nosso ministério, que seja por amor a Deus em primeiro lugar, a sua verdade, por fazerem parte de um ministério que o ama e que zela pela sua palavra, e por amor ao próximo também. Honrando aqueles que já estão há mais tempo nesse ministério, pastoreando nesse ministério, que percorreram mais de uma década, sendo caluniados, difamados, perseguidos. Ou vocês pensam que isso não acontece comigo? Ou vocês pensam que todo dia eu não tenho que ignorar e deletar algum xingamento pela internet que eu recebo? Todo dia, irmãos. É um cuidado que eu tenho que ter todo dia, porque se eu não fizer todo dia, outras pessoas entram em contato comigo e dizem: pastor, já viu o que estão dizendo do senhor lá na internet? Por pregarmos a verdade, irmãos. Mas se nós estamos na palavra, pode se levantar a perseguição que for, a calúnia que for, a difamação que seja, não importa. Se estivermos na palavra, se estivermos confirmados na fé, o próprio Deus acrescentará a cada dia o número de salvos. Porque é Ele que faz a igreja crescer, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. E a palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que morreu na cruz em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, de onde voltará em poder e glória, para esmagar Satanás para sempre e seus demônios. A Jesus Cristo toda honra, toda glória, para sempre. Amém e amém.